Olá meu amigo, olá minha amiga, seja muito bem-vindo ao canal Saber a Lei. Estou mais uma vez aqui com o Dr. Wellington. O Dr. Wellington, que é advogado trabalhista com ampla experiência, está participando aqui do conteúdo do Saber a Lei, especificamente nessa série de vídeos sobre a rescisão indireta do contrato de trabalho. Dr. Wellington, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Valdemar, muito prazer, obrigado pelo convite mais uma vez. Maravilha, doutor, nós que agradecemos aí os seus conhecimentos e os seus esclarecimentos. Bom, doutor, num primeiro vídeo que você participou aqui conosco, você explicou de uma forma geral o que é rescisão indireta do contrato de trabalho, quando cabe o pedido dessa rescisão, qual a finalidade. De uma maneira bem simplória, você só mencionou algumas hipóteses, né, previstas ali no artigo 483 da CLT, e agora, doutor, eu queria que você resumisse de uma maneira bem didática aqui pra gente o que vem a ser a rescisão indireta. Para aquelas pessoas que não acompanharam o primeiro conteúdo, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, a acompanhar a gente no Instagram, @saberalei. No nosso site, saberalei.com.br, nós temos vários artigos tratando especificamente desse tema, rescisão indireta, onde você pode caminhar sua dúvida ou deixar sua dúvida nos comentários aqui desse vídeo, que nós analisamos essas dúvidas e elaboramos um conteúdo como esse aqui que você está assistindo, que foi fruto de dúvidas encaminhadas aqui pelo nosso canal. Doutor, então eu gostaria que você explicasse, como eu havia dito, o que vem a ser uma rescisão indireta, um resumo rápido, né, que eu já quero puxar o gancho para o pessoal assistir o primeiro vídeo que você aborda isso de uma maneira mais ampla, e na sequência tratar de uma hipótese específica aonde é cabível a rescisão indireta do contrato de trabalho. Valdemar, de uma maneira bem simples, a rescisão indireta, ao contrário da dispensa sem justa causa, a dispensa sem justa causa ela é aplicada diretamente pelo empregador. Por exemplo, aplica uma dispensa sem justa causa ou uma dispensa por justa causa, é um ato administrativo dentro da empresa. Uma rescisão indireta, ele é um ato exclusivamente judiciário. Doutor, mas o que significa isso? É uma justa causa aplicada do trabalhador à empresa. E essa justa causa, Valdemar, ele é exclusiva, não existe a possibilidade de fazer essa justa causa patronal, que o empregado dá uma justa causa na empresa, diretamente administrativo. Tem que se ingressar na Justiça do Trabalho e pedir para, através do juiz, aplicar essa justa causa contra a empresa, Valdemar. Perfeito, doutor. Então, até puxando um gancho do que você já tinha esclarecido no primeiro conteúdo, para o trabalhador pleitear uma rescisão indireta do contrato de trabalho por um descumprimento, né, desse contrato, né, e aí o doutor vai começar a explicar essas hipóteses individualmente aqui nesse momento, o trabalhador tem que ingressar com uma ação trabalhista. Ele não pode simplesmente notificar a empresa e dizer que, eu estou rescindindo o contrato de forma indireta e eu quero receber meus direitos. Não dá para fazer isso? Não existe essa possibilidade, Valdemar. Existem algumas dúvidas, alguns trabalhadores vêm, doutor, mas eu não queria ingressar com uma ação, porque a ação é um procedimento burocrático, um procedimento cansativo. Eu tenho como aplicar essa justa causa sem ingressar? A resposta é não. É somente o processo judicial que o juiz vai analisar as provas que você tem e aí sim, através das provas, condenar a empresa a pagar todos os seus direitos sem justa causa. Fundo de garantia, multa de 40%, seguro-desemprego e todos os seus direitos numa dispensa sem justa causa, Valdemar. Perfeito, doutor. Então vamos lá, vamos entrar aqui no primeiro tema, na primeira hipótese de rescisão indireta do contrato de trabalho, que está previsto no artigo 483-A da CLT. Se eu estiver errado, doutor, por favor, me corrija. Perfeito, né? É isso mesmo. E, doutor, essa primeira hipótese, ela diz sobre exigência superior à capacidade do trabalhador, ou seja, o empregador fazer exigência superior à capacidade desse empregado. Deixa isso claro, exemplifica pra gente o que vem a ser isso e em que hipótese que cabe o pedido de rescisão indireta nessa hipótese aí prevista na CLT, doutor. Valdemar, de uma forma bem simples, eu vou trazer dois exemplos aqui de exigir serviços superiores às forças de um trabalhador. A CLT prevê no seu artigo 390 e no seu artigo 198
Um trabalhador com esforço físico diariamente praticado, isto é, dentro da jornada de trabalho dele de 8 horas ou dependendo de uma outra jornada, ele carregar de uma maneira bem simples e bem explicativa uma carga de peso acima de 60 quilos, isto para os trabalhadores. No caso, para as trabalhadoras, a lei prevê uma carga máxima de 20 quilos, Valdemar. Então, se o trabalhador for obrigado a fazer isso diariamente, ele pode sim ingressar na Justiça do Trabalho e requerer a rescisão indireta. Olha que coisa interessante isso que você mencionou, doutor. Exigir ali que esse homem ou mulher, trabalhador, trabalhadora, carregue peso, né, tenha um esforço físico acima desses pesos, né, 60 homem, 60 quilos homem e 20 quilos mulher, isso é até para preservar a integridade física desse trabalhador, para evitar uma doença ocupacional que é muito comum, né, inclusive é objeto de várias ações trabalhistas, né, por doença ocupacional ou acidente do trabalho, justamente por esse trabalhador ter sido submetido a carregar carga acima da sua capacidade física. Então, nesse caso, doutor, em que a empresa, o empregador está exigindo esforço acima dos limites legais, esse trabalhador pode ingressar com um pedido de rescisão indireta para preservar todos os seus direitos. E aí eu quero até tirar uma dúvida que o doutor até já esclareceu numa outra oportunidade, mas eu quero reforçar aqui. Essa hipótese específica, se o trabalhador continuar exercendo as suas atividades, a sua saúde vai se agravar ainda mais, porque ele está carregando diariamente ali, como você mencionou, um peso muito superior, e isso vai acarretar uma incapacidade laboral, talvez até uma invalidez, e ele precisa justamente rescindir esse contrato para preservar sua integridade física, né? Nesse caso, doutor, qual que seria a dúvida? Primeiro, se ele ingressar com um pedido de rescisão indireta, e ele já estiver com a sua saúde abalada, ele pode pleitear um pedido de indenização por redução da capacidade laboral, independente de ter concedido benefício previdenciário ou não junto ao INSS. Segundo, nesse caso, ele poderia aguardar o resultado do processo sem continuar executando a mesma atividade na empresa, uma vez que se ele continuar executando, ele praticamente vai prejudicar ou agravar de uma forma muito substancial o seu quadro clínico? Sim, Valdemar, existe essa possibilidade sim. Um exemplo que você deu, o mais corriqueiro são trabalhadores na área da construção civil. Esse serviço, por mais que o trabalhador utilize ou não alguns tipos de EPI para tentar amenizar, a doença ocupacional mais corriqueira, Valdemar, é afetada na coluna lombar. Na coluna dele afeta. Por quê? O trabalhador começa a carregar diariamente 8 horas até mais, carga acima de 60 quilos, isto sim vai agravar. Que você me informou, que perguntou para mim, doutor, ele pode aguardar o processo em casa nessa hipótese que ele está percebendo que a doença dele, a doença ocupacional dele, a coluna dele, o corpo dele já não está mais reagindo 100%, ele pode aguardar? Sim, Valdemar. Aí nós temos uma boa possibilidade de ingressar com a ação e aguardar em casa, porque este aguardo em casa vai resguardar a saúde desse trabalhador. Porque se ele continuar indo trabalhar e carregando essa rotina de peso, a tendência é agravar. Perfeito, perfeito. Você me fez uma outra pergunta agora que me esqueci, Valdemar, me faça, por favor, novamente. Você respondeu, foram essas duas. Eu perguntei se ele pode ingressar com a ação e se ele poderia aguardar o resultado dessa ação. Na verdade, ingressar com a ação, eu perguntei também relacionado ao pedido de indenização por doença ocupacional ou acidente do trabalho, se nesse mesmo pedido de rescisão indireta o trabalhador que já estiver com alguma lesão, né, tiver com algum prejuízo na sua saúde, se ele pode também pedir as duas coisas, encerrar o contrato, receber todos os seus direitos e ainda pleitear uma indenização. Sim, Valdemar, no mesmo processo ele tem essa possibilidade de fazer todos esses pedidos, ingressar com uma ação de rescisão indireta e pedir uma indenização pela redução da capacidade de trabalho dele decorrente
do excesso de peso que ele está carregando. Isto lembrando, tanto para homem como para mulher, trabalhador e trabalhadora. Existe essa possibilidade. Doutor, nesse exemplo que você colocou com bastante propriedade na construção civil, me veio à cabeça aqui até outras hipóteses da nosso dia a dia, da nossa rotina. Quando você falou que na construção civil geralmente os trabalhadores carregam pesos de forma excessiva, mas a gente pode englobar também quem trabalha com carga em caminhões, trens, né? Às vezes vendedores que trabalham no estoque, né, e acaba carregando caixa para lá, para cá, e também tem que suportar algum peso ali superior a 60 e 20 quilos, né? Às vezes também, aí já não envolve peso, mas envolvendo uma incapacidade laboral, a ergonomia, né? Às vezes a pessoa faz também algum trabalho repetitivo e acaba acarretando ali um problema lombar que tem relação com o trabalho, que justifica também um pedido ali de rescisão, com o que o doutor acabou de esclarecer, com pedido de indenização pela redução da capacidade laboral, não é isso mesmo, doutor? Exatamente, doutor. Só para fechar esse exemplo do serviço superior às suas forças, uma classe trabalhadora da auxiliar de limpeza. Muito embora que as pessoas olhem para a pessoa e falem, mas será que ela carrega 20 quilos acima? Sim, Valdemar. É só nós analisarmos os baldes que essas trabalhadoras carregam para fazer a limpeza, tanto de um galpão, como de uma estação de trem, numa estação de metrô. Essa carga excessiva, sim, poderá gerar um dano na coluna, como em qualquer outra parte do corpo da trabalhadora, de tanto esse serviço repetitivo acima do permitido de carregamento de peso por ela. Perfeito, doutor. Excelente exemplo, excelente exemplo. Bom, vamos partir agora para a segunda situação, né, que vem aí a caracterizar uma rescisão indireta do contrato de trabalho. Só lembrando que eu quero convidar quem não é inscrito aqui no canal, se você está acompanhando o nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal. Se você tiver alguma dúvida, deixe os comentários aqui nesse vídeo. No canal do YouTube nós temos um link de um formulário onde você pode caminhar suas dúvidas também. E convido ainda a acessar o nosso site saberalei.com.br. Nós temos vários artigos especificamente sobre rescisão indireta do contrato de trabalho, e também acompanhar o nosso conteúdo juntamente aqui com o Dr. Wellington. Nós já temos aqui alguns vídeos e uma sequência de matérias relacionadas à rescisão indireta do contrato de trabalho. Doutor, agora nessa situação que nós estamos passando, que tomara que isso passe o mais rápido possível, que nós possamos voltar numa normalidade, mas eu quero que o doutor aqui esclareça essa hipótese. O empregador exigir que o trabalhador execute alguma atividade que seja proibida por lei. E aí eu queria que o doutor deixasse isso palpável, isso claro, né, o que está estabelecido aí no artigo 483 da CLT. Em que hipótese isso cabe, né, o trabalhador pleitear a rescisão indireta do contrato de trabalho quando a empresa estabelece uma obrigação para esse trabalhador que a lei não permita, doutor? Valdemar, diante da informação que você acabou de me passar, nós estamos vivendo uma pandemia, infelizmente. É muito comum a empresa, por ordem da administração pública, por ordem do governo, município, fechar o estabelecimento, a famosa lockdown, fechou. E o empregador obriga, mesmo assim, o empregado ir trabalhar. Doutor, mas eu estou numa situação, eu posso ir, eu não posso ir? Olha, se o trabalhador não for, ele pode ter as suas consequências. Agora, o trabalhador indo trabalhar, ele pode pleitear a rescisão indireta por contrato de trabalho? Sim, Valdemar. Por quê? Conforme você falou, está na segunda parte da lei, defesas em lei. Então é proibido o exercício daquela função neste momento que a administração pública, o governo, o município determinou o fechamento dessa empresa por um prazo de período. Nesse prazo, o trabalhador tem que ficar em casa, a empresa tem que fechar. Ele indo trabalhar, sim, ele pode pleitear a rescisão indireta, procurando a justiça e entrando com essa ação, requerendo todos os direitos dele como dispensa sem justa causa, Valdemar. Perfeito. E você deu um exemplo legal, né, nessa questão de lockdown,
porque dependendo da atividade, e é até de certa forma transitório, né? Essas restrições a algum tipo de atividade para evitar o contágio em massa, né, da população aí nessa questão de pandemia. Então, se aquela determinada atividade, aquele determinado comércio está com a previsão do município, do estado, de não exercer as suas atividades em determinados horários ou até mesmo em período integral, e o comerciante, o empresário, ele insiste em abrir o seu comércio e convoca os seus empregados, esses empregados estão sendo submetidos a exercer a atividade, embora lícita, mas ela se torna irregular porque não há um permissivo legal daquela atividade entrar em funcionamento em determinado período. Então, esse motivo ele também desencadeia, pelo que você explicou, um pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho na justiça. Seria isso? Sem dúvida, Valdemar. É bem simples e bem especificado. O trabalhador, ele vai ter que ir? Sim, ele está numa situação que ou eu vou ou eu tenho um risco de perder esse emprego. Aí você colocou uma situação interessante, porque ele pode pedir, e aí que a gente acha injusto submeter o trabalhador a uma ação trabalhista para regularizar isso. Porque se o trabalhador não comparece, o empregador pode dar uma justificativa de uma demissão por justa causa por insubordinação. Se o trabalhador comparece, ele está infringindo a legislação no momento ali de preservar a saúde pública. Ou seja, o trabalhador é a pessoa que mais fica no meio do fogo cruzado. Sem dúvida. Né? É aquela história, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Né? Essa é a situação. Bem objetivo. Porque se ele fica e não vai trabalhar, dá abandono de emprego. Né? Ou insubordinação, ele acaba tomando uma demissão por justa causa. Se ele vai trabalhar, ele está infringindo a legislação municipal ou estadual. E aí ele pode pleitear uma rescisão indireta? Pode, deve, só que infelizmente ele tem que se submeter a um procedimento judicial, né, doutor? Sem dúvida, Valdemar. E aí que ele para muitas vezes e fala, doutor, mas eu tenho que ingressar, eu não tenho como conversar com o meu empregador para eu ficar em casa, uma vez que a empresa que eu trabalho, o segmento da empresa está fechada por lei. Infelizmente, trabalhador, não tem como essa alternativa. Vai ter que ingressar com um processo na Justiça do Trabalho e aguardar o trâmite. No momento que ingressa, sim, pede-se à Justiça uma tutela de urgência explicando todos os motivos, sempre lembrando, todas as provas têm que ser levadas aos processos para o juiz conceder essa tutela de urgência para apreciar o processo desse trabalhador antes do prazo normal de um processo, Valdemar. Maravilha, doutor. Então aqui nós vamos finalizando, né, esse vídeo. Mais uma vez eu quero agradecer para você que acompanha esse conteúdo até aqui. Quero reforçar o convite a se inscrever no nosso canal, acompanhar também a gente no Instagram, @saberalei, e o nosso site saberalei.com.br, onde nós temos vários conteúdos sobre rescisão indireta do contrato de trabalho. Nós teremos outros conteúdos relacionados a esse tema, abordando cada uma das hipóteses. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva para receber as notificações e receber também em primeira mão os novos conteúdos. Dr. Wellington, mais uma vez, muito obrigado e aguardo o doutor aí nos próximos vídeos. Obrigado pelo convite e até a próxima.